convidá-los a abrir suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 15. Estamos muito felizes em ver irmãos e irmãs, amigos aqui presentes. Convidamos que abram suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 15. Meus irmãos, 1 Coríntios, capítulo de número 15, é um texto longo, não é nossa proposta aqui fazer uma exposição de todos os detalhes desse texto, mas eu quero apresentar alguns argumentos panorâmicos, alguns pontos que merecem atenção nossa para aquilo que nós chamamos de desafios que as igrejas enfrentam. Um outro desafio que as igrejas enfrentam é a morte. A gente não tem sabido lidar com ela adequadamente. Nós vivemos um materialismo tão grande, tão forte, que nós ficamos imaginando que a vida é só essa mesma. Por mais que nós sejamos tradicionalmente cristãos que confessam o credo apostólico, no credo apostólico nós declaramos que cremos na ressurreição da carne ou do corpo. Nós dizemos isso e na prática nós esquecemos desta verdade importante que é a ressurreição. Então hoje o assunto é bem doutrinário mesmo, bem importante para a comunidade, e eu peço que os nossos amigos também ouçam com bastante atenção. Certamente serão edificados com essa doutrina, chamada doutrina da ressurreição. E eu quero convidá-los a ler comigo alguns versículos. Agradeço, irmão, pela água, carinho. Vou ler apenas alguns versículos iniciais e leremos os demais à medida que estivermos comentando esse texto. 1 Coríntios capítulo 15, que diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vula preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé.
e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E o texto prossegue. Quero então compartilhar com vocês desta porção da palavra do Senhor. Mais uma vez oremos. Nosso Senhor, obrigado por esse tempo de comunhão com os nossos irmãos. Obrigado por vê-los aqui, pela igreja reunida, o teu povo, desejoso de ouvir a tua palavra. Louvamos a ti também por pessoas, visitantes que estão aqui hoje, também desejosos de ouvir a Santa Escritura. O teu Espírito que inspirou os profetas e apóstolos, que esse mesmo Espírito ilumine nossos corações, para compreender esta verdade poderosa que está aqui nesta passagem. Ajuda-nos, Senhor, a transmiti-la com clareza. Pedimos, Senhor, que Tu nos ajudes em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a ressurreição é um fato fundamental do cristianismo. O cristianismo não subsiste sem a ressurreição, pensando aqui na ressurreição de Jesus Cristo. É o fundamento da esperança do crente, a ressurreição. Então, por que eu falei que a morte é um dos desafios que as igrejas enfrentam? É porque a igreja, de modo geral, ela tem esquecido que ela é peregrina e forasteira neste mundo. E é por isso que nós temos muitos problemas de cunho material, chamado de materialismo. E quando pensamos que a vida é só essa, nós vamos fazer com aqueles filósofos epicureus: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então seremos hedonistas, buscaremos o prazer a todo custo, porque entendemos que a vida é só essa. Mas quando cremos na ressurreição, nós vamos negar esta vida para ganhar a outra vida, que é a vida verdadeira. Eu quero lembrá-los que a ressurreição é o fato fundamental, uma das doutrinas mais importantes do cristianismo. Contudo, a crença de que os mortos ressuscitam sempre encontrou inimigos. Pessoas que tentaram negar esta verdade, especialmente no que toca à ressurreição de Jesus. Pensemos na ressurreição de Jesus e o que os críticos, eles diziam e ainda dizem. Alguns liberais dentro da igreja evangélica. Nós temos teólogos liberais que têm negado que Jesus ressuscitou dentro da igreja evangélica. Dentro dos nossos seminários teológicos, pessoas estão negando a doutrina fundamental do cristianismo. O que eles dizem? Eles dizem que Jesus, ele foi sepultado em outro lugar, aquele túmulo que até hoje dizem que Jesus foi sepultado ali, em Jerusalém. Na verdade, houve um erro, ele foi sepultado em outro lugar. Então, houve o erro do sepulcro. Na verdade, eles estão negando que Jesus ressuscitou, ou seja, ele está sepultado em algum outro lugar, não aquele. E aí o argumento é bem mais detalhado, aqui eu estou só lembrando a vocês do argumento do túmulo errado. O segundo argumento é que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e inventaram essa história de ressurreição. Vocês já ouviram isso, não é? Dizem, os discípulos inventaram essa história, pegaram o corpo de Jesus, esconderam esse corpo, estão contando que Jesus ressuscitou. Terceiro argumento dos críticos que tentam negar a ressurreição é que Jesus
não havia realmente morrido, mas fugiu. Então é uma coisa esquisita para aqueles que estão tentando negar os fundamentos do cristianismo. Qual era o problema da igreja em Corinto, irmãos? Havia alguns crentes nesta igreja que afirmavam não haver ressurreição. Eles até criam numa imortalidade da alma, mas não criam na ressurreição. Era um tipo de... Eles estavam sendo adeptos de uma filosofia grega sobre imortalidade da alma, mas não criam na ressurreição do corpo. Nós até temos seguido um certo caminho meio que espiritualista. Vocês já perceberam que quando falamos de céu, nós costumeiramente falamos de alma, né? Nossas almas estarão com Deus, nós como espíritos estaremos com o Senhor. Não é verdade. Está longe da verdade evangélica. Nós estaremos com Deus antes da ressurreição em espírito, é verdade. Mas, quando Ele voltar, os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados. É isso que diz 1 Coríntios 15, versículo 50 em diante. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Ou seja, nós não podemos pensar na vida eterna com Deus apenas como seres sem corpos. Porque a ressurreição é um fato que demonstra que Jesus ressuscitou com o mesmo corpo, mesmo no sentido de ter as características fundamentais, mas outro no sentido de que há algo diferenciado, mais glorioso, mais poderoso. Vamos conversar um pouquinho mais à frente. Então, esses coríntios estavam negando a ressurreição dos mortos e, como consequência, estavam negando a própria ressurreição de Jesus. É o que diz o versículo de número 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E o argumento vai seguir dizendo que se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Tá? Então, eles estão negando a própria ressurreição de Cristo. E esse ensino, essa heresia, estava contaminando a igreja. A igreja estava perdendo a sua esperança escatológica. É o que diz o versículo de número 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, havia os irmãos da igreja de Corinto estavam propagando essa mentira de que os mortos não ressuscitam. E essa mentira estava contaminando alguns da igreja. E aí Paulo vai mostrar que esses defensores desta ideia, eles questionavam inclusive aspectos da ressurreição dos mortos. Veja o versículo 35. Por exemplo, eles começam a questionar como ressuscitam os mortos e em que corpo vêm. É um tipo de crítica, né? Eles estão negando a ressurreição e questionando, inclusive, aspectos da ressurreição. Paulo aqui considera como estando em pecado e não terem o verdadeiro conhecimento de Deus. O versículo 34 mostra isso. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e digo isto para a vergonha vossa. Ou seja, alguém negar a ressurreição, ele está em pecado. Alguém negar a ressurreição é não ter conhecimento de Deus, porque Deus ressuscitou a Cristo. E se Cristo ressuscitou, Ele é as primícias dos que dormem. Tá? Qual é o argumento do apóstolo, irmãos? Em primeiro lugar, Paulo mostra nesta passagem que a ressurreição de Cristo é um fato comprovado e estabelecido. Esse é o primeiro argumento
de 1 até o versículo de número 19, ou mais precisamente, dos versículos até o versículo de número 13, você vai encontrar o argumento de Paulo de que Jesus Cristo ressuscitou. Aqui não são provas da ressurreição. Paulo não está tentando provar que Cristo ressuscitou. Paulo está simplesmente demonstrando que Jesus Cristo, ele ressuscitou e ele apareceu para muitas pessoas, inclusive pessoas que ainda estavam vivas na época que Paulo estava ensinando. Veja, por favor, os versículos de 1 a 13, não vou ler todos aqui, mas vou lembrá-los que Paulo começa mostrando a importância dessa doutrina. E ele diz que essa doutrina, ela nos coloca de pé na fé cristã. Tá? Ele mostra a importância de mantermos firmes o ensino dos apóstolos, de 1 a 2, ele fala isso, e ele vai mostrar. O primeiro argumento é o testemunho das Escrituras do Antigo Testamento. Paulo vai mostrar aqui que Cristo ressuscitou, é um fato, e as Escrituras do Antigo Testamento comprovam isso, quando ele diz assim, no versículo 3 e versículo 4. Acompanhem, eu creio que o sermão ele fica mais leve se você acompanhar nas Escrituras. A leitura, por favor, o 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Que Escrituras são essas? Se você olhar, você vai perceber que as Escrituras aqui, elas são as Escrituras do Antigo Testamento, que eram as únicas que eles tinham até o presente momento. Paulo diz que ele foi sepultado, versículo 4, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, o Antigo Testamento dá testemunho da ressurreição de Jesus. Lembra que Jesus, lá no final de Lucas, ele diz, nécios e tardios de entendimento? Vocês não leram nas Escrituras? Que Escrituras são essas? Na lei de Moisés, nos escritos, nos profetas, que Cristo, nos salmos e nos profetas, que Cristo haveria de padecer e depois ressuscitar. Irmãos, o Antigo Testamento estava cheio de profecias da morte e da ressurreição de Jesus. Paulo mostra também o testemunho dos apóstolos e dos outros que viram Cristo ressurreto. Veja o versículo 5 ao versículo 7. E apareceu para Cefas. Quem é Cefas? Pedro. O apóstolo Pedro é também chamado de Cefas. Ele diz que Jesus apareceu para Pedro, tá? E depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já morreram. Dormir aqui é um eufemismo para a morte. Então, Paulo está dizendo que não apenas as Escrituras do Antigo Testamento dão testemunho de que Cristo ressuscitou, mas, um argumento aditivo. Na verdade, os apóstolos e os que viram Jesus ressurreto também são testemunhas. Paulo também diz que ele mesmo é testemunha, no versículo de número 8 a 11, que ele também viu Jesus como um apóstolo fora de tempo. Então nós temos aqui pelo menos 3 argumentos principais para provar que na verdade não é uma prova, Paulo não está provando, mas nós usamos como provas de que Jesus ressuscitou, ou confirmações de que Cristo ressuscitou. Testemunho das Escrituras, testemunho dos apóstolos e de outros que viram Cristo ressurreto, e o testemunho de Paulo. E ele então, nesta primeira passagem, nesta primeira parte de 1 até o 13, especialmente 12 e 13, Paulo vai concluir que negar a ressurreição dos mortos é negar a ressurreição de Jesus Cristo. Veja o versículo 12 e 13, já lemos o 12, leremos o 13,
E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Então, esse é o primeiro argumento da passagem bíblica. Qual é o argumento? Que a ressurreição de Cristo é um fato comprovado e estabelecido. Tá? Então, se alguém nega a ressurreição de Cristo, ele nega por outros fatores, mas as Escrituras estão claramente estabelecendo verdades incontestáveis da ressurreição de Jesus. O segundo argumento é que Paulo ele apresenta implicações. Tá? Na verdade, aqui eu estou tentando mostrar, em segundo lugar, as implicações de se negar a ressurreição dos mortos e de Cristo. Acompanhe a leitura no versículo 14. A primeira implicação de negar a ressurreição dos mortos e negar a ressurreição de Cristo é que isso esvazia a pregação apostólica e a fé cristã. É um tipo de esvaziamento da pregação apostólica. Ou seja, se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição, a pregação apostólica, ela não tem conteúdo. Ela é esvaziada. E a fé dos cristãos também é enfraquecida. Versículo 14 diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Vã aqui é um sinônimo para inútil, sem utilidade alguma, fraca, vazia. Versículo 15 a 16, o apóstolo Paulo mostra uma outra implicação, é que negar a ressurreição de Cristo, negar a ressurreição dos mortos, torna os apóstolos falsas testemunhas. É a quebra do 9º mandamento, de perjúrio, perjurar. Versículo de número 15 e 16 diz: e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Veja que há uma redundância, uma ênfase, uma repetição para enfatizar a importância da ressurreição. Paulo também mostra uma outra implicação, é que os crentes ainda terão de pagar por seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, você e eu temos que ainda pagar pelos nossos pecados. O versículo 17 mostra isso. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se vocês permanecem em seus pecados, serão condenados. Tá? Porque nós dissemos que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Se ele não ressuscitou, nós não fomos perdoados, não fomos justificados e seremos condenados. Irmãos, a ressurreição é um fundamento da nossa fé. Ainda uma penúltima implicação de negarmos a ressurreição de Cristo e negarmos a ressurreição dos mortos é que os crentes que morreram, na verdade, pereceram no inferno. Versículo 18, acompanhe. Versículo 18 diz: e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. A palavra perecer aqui está ligada à condenação ao inferno. Porque nós temos dito que Jesus, ele sofreu o inferno em nosso lugar. Se ele não ressuscitou, os que morreram, estão condenados ao inferno para sempre. E, por último, a última implicação nesta passagem, de 1 até o 19, é que somos os mais infelizes de todos os homens. Os homens mais infelizes de todos. Por quê, irmãos? Porque nós deixamos tanta coisa, crendo que a vida por vir é a verdadeira vida. Nós temos tantas esperanças,
nós sepultamos os nossos entes queridos, nós labutamos, nós choramos, sofremos. Se não há ressurreição, somos os mais infelizes de todos os homens, porque não aproveitamos uma vida na perspectiva que o mundo afirma, não é? Os prazeres desta vida, entre aspas, os homens dizem, nós estamos perdendo. Aproveitem, carpe diem, né? A ideia de aproveite o dia, aproveite a vida. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Somos os mais infelizes de todos os homens, porque a nossa esperança, ela está na ressurreição. Então Paulo vai apresentar aqui as implicações de se negar a ressurreição dos mortos e a ressurreição do próprio Cristo. E ele então, a partir dos versículos 20, ele vai trazer algumas exortações aos coríntios, tá? E eu vou deixar para um outro momento conversar sobre essas exortações. Eu passo para o próximo tópico, que é resposta sobre o corpo da ressurreição. Veja, a partir do versículo 35, você vai encontrar uma pergunta, que talvez seja também dúvida sua, não é? Como é que os corpos ressuscitam? Em que corpo vem? Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Primeiro nós temos aqui perguntas dos incrédulos. Isso aqui é uma pergunta dos incrédulos, tá? Mas Paulo vai responder. A partir do versículo 35, ele responde sobre a natureza do corpo ressurreto. Preste atenção para os versículos 35 a 49. Primeiro, ele fala sobre o sepultamento como uma semeadura. Imagine que você vai fazer uma plantação de abacate. Você, então, planta um caroço de abacate no seu sítio, na sua chácara. O que você espera que nasça? Um pé de manga? Um pé de abacate. Se você plantar um caroço de manga, o que você espera que nasça? Um pé de manga e não um pé de melancia. O que Paulo vai argumentar aqui é que há uma continuidade entre o nosso corpo com o corpo da glória, mas haverá também uma descontinuidade entre o corpo de agora com o corpo que virá. Irmãos, esse é um argumento muito importante. Eu tenho certeza que a maioria dos crentes não se atentam muito para esses detalhes, porque a gente não pensa muito em corpo, a gente pensa em alma. A gente começa a imaginar um céu, todo mundo de branco, vestido de branco, vamos viver na presença de Deus, vestidos de branco, cantando como almas que ultrapassam as paredes. Tenham cuidado, porque quando nós negamos a ressurreição, nós começamos a viajar na maionese. Ficamos como no mundo do Bob, sonhando coisas que não são nem de longe evangelho, tá? Mas é claro que precisaremos enfrentar a questão da descontinuidade do corpo. Aqui começa o seguinte, o versículo 36, insensato. Alguém está dizendo o seguinte, nós vamos sepultar um morto, tá? Ele vai nascer com qual corpo? Qual é o corpo que ele vai nascer? Paulo diz, pare de ser louco, isso é louco, isso é insensato, tá? O que semeias não nasce se primeiro não morrer. Ele está usando aqui o argumento da semeadura, viu, gente? E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mais simples o grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Então, Paulo está dizendo que
o corpo que será sepultado, quando ressuscitar, não é o mesmo corpo com todas as características, mas tem uma continuidade, porque se eu planto abacate, vai nascer abacate. Só que quando eu planto um caroço, você não vai imaginar que vai nascer vários caroços, mas vai nascer uma árvore diferente do caroço em si, mas da mesma natureza, não é de um corpo diferente. Por exemplo, ele fortalece, na verdade, o argumento quando ele diz o versículo 37, ou melhor, 38, mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouvidar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Quando ele diz corpo apropriado, ele está falando de que haverá uma continuidade, ou seja, teremos olhos, teremos boca, teremos estômago, teremos pés, mãos, nós seremos seres humanos para sempre, irmãos. Nós não teremos uma outra aparência. Nós não nasceremos como um animal, um jumento. Nós nasceremos como seres humanos, nós surgiremos como seres humanos. Então, quando Paulo diz que Deus dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes seu corpo apropriado, ele está dizendo, há uma continuidade. Preste atenção, é um argumento difícil, aqui é um texto difícil. Se a gente não perceber, a gente pode achar que há uma total descontinuidade com o corpo presente. Não é verdade. Nós vamos ver o que é a descontinuidade, principalmente a partir do versículo 50. Então, Paulo vai mostrar aqui a natureza do corpo ressurreto, mostrando como argumento o sepultamento como semeadura. Ele apresenta também aqui a diferença de carne e corpos, a partir do versículo 39, e a partir do 42, ele vai apresentar uma comparação com o corpo futuro. Veja, por favor, o versículo 38, 39. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra a carne das aves, outra as dos peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e a outra das estrelas. Porque há, até entre estrela e estrela, diferenças de esplendor. O que Paulo está dizendo é que o corpo que é sepultado agora, quando ressuscitar, ele será diferente em glória. Ele será diferente em poder, mas não será diferente como um outro, totalmente outro, mas um outro no sentido de ser um corpo glorificado. Que eu já adianto o argumento final, que é corpo imortal e incorruptível. Tá? Imortal e incorruptível, que é o argumento a partir do versículo 50. Então, Paulo está comparando o corpo de agora com o corpo que virá a ser. Tá? E ele vai mostrar que haverá uma glória diferente. Ele usa um outro argumento, um argumento de comparação, é esse carne de animais, de homens, de aves, de peixes, sobre os corpos celestes e os terrestres, glória do sol, da lua, das estrelas, e mostra que há diferença entre um e outro. Ele está dizendo, o corpo sepultado tem uma glória, o corpo ressuscitado tem uma outra glória. Tá? E ele usa ainda o argumento do primeiro Adão e do segundo Adão. Veja os versículos 40, vou continuar a leitura a partir do versículo de número 42. Semeia-se em fraqueza,
ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra era terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. O que Paulo está fazendo é argumentando que o primeiro Adão, e nós sabemos quem é o primeiro Adão, o primeiro homem criado, ele foi criado da terra. Ele é terreno. Mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele é espiritual. O que Paulo está dizendo é que quando houver ressurreição, na ressurreição, o corpo ressuscitado é igual ao corpo de Jesus. Um corpo espiritual no sentido de atingir um estágio de perfeição do espírito, mas não espiritual no sentido de uma alma, tá? No sentido de não ter, que nós dizemos que não é etéreo, a ideia de uma fumaça, tá? A gente pensa assim, o que é um espírito? É um tipo de um Gasparzinho lá, lembra do desenho animado? Gasparzinho, que era uma alma, tá? Então muita gente pensa que nós seremos como Gasparzinho, tá? Um fantasma. Não. Lembra quando Jesus apareceu para Tomé? Foi o que Jesus disse: toca em minhas mãos. Tinha corpo. Toca no lado. Tinha marcas na mão de Jesus. Quem se lembra quando ele aparece para os discípulos na praia? Na verdade, ele está assando um peixinho lá. E os discípulos chegam e ele está comendo um peixinho assado. Se ele come peixe assado, ele tem estômago, dentes, boca, garganta. Então, há um argumento de que nós vamos comer na eternidade. Não porque precisamos, mas porque é um prazer comer. Comer não é apenas uma necessidade, é um prazer. Tá? Ainda como seres caídos, comer é uma necessidade. Na ressurreição, comer será apenas um prazer. É tão verdade que no Apocalipse tem a árvore da vida lá, que diz o texto lá que os eleitos de Deus vão comer. Depois da ressurreição, há comida. Diz também que haverá banquetes na presença de Deus. Banquetes de comida. Então, significa que se nós formos só alma, então a comida não vai segurar. Tem que ter estômago, intestino, tá? Para a gente poder comer e ter todo o prazer que Deus concede na sua criação. Então, esse é um argumento que fala sobre o corpo da ressurreição. O que Paulo está dizendo é: sepulta o corpo em fraqueza, às vezes corpo mutilado, perda de membros, e ressuscita um corpo glorioso, perfeito, tá? Agora não me pergunte se você morrer na infância, quando ressuscitar você vai ressuscitar criança, que eu não vou saber responder, a Bíblia também não responde, tá? Se você é idoso, quando ressuscitar você vai ressuscitar idoso ou jovem, também não sabemos responder. Aquilo que a Bíblia silencia, vamos ficar em silêncio, aguardando o momento apropriado, tá? Se nós vamos nos conhecer, tá? Então, muitas perguntas, cabe a gente conversar num outro momento de estudo bíblico.
mas aqui certamente surge na sua cabeça essas perguntas, e vale a pena pesquisar, estudar, buscar uma resposta. Eu quero destacar ainda, irmãos, o último argumento que Paulo apresenta aqui é a própria transformação dos vivos na vinda do Senhor. Paulo vai mostrar que aqui está a descontinuidade principal. É que na vinda do Senhor, os mortos, eles serão ressuscitados com corpos gloriosos, imortais e incorruptíveis. E os vivos serão transformados em corpos incorruptíveis e imortais. Vejam os versículos 50 em diante. Isto afirmo, irmãos, o que ele vai dizer agora era um mistério. Sabe o que é um mistério? Um segredo que a gente não quer contar para ninguém. Paulo começa a contar um segredo que nunca tinha sido contado. Ele agora vai contar para a igreja um segredo, um mistério. Olha o que ele diz. Eu afirmo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O que Paulo está aqui apresentando é que os que estiverem vivos por ocasião da ressurreição dos mortos, o que acontecerão com eles? E os mortos na volta de Jesus? O que acontecerão com eles? Irmãos, nós também temos aceitado uma doutrina herética no seio das nossas comunidades, que é o sono da alma. Certo? Essa é uma doutrina herética. Tá? Herética. Que doutrina herética é essa? É que diz o seguinte: quando a gente morre, a gente fica dormindo no sepulcro. E que ninguém está no céu, até hoje. Só Jesus. Talvez acreditem ainda que Abraão, por conta de algumas histórias que a gente vê na Bíblia, Moisés, mas de modo geral dizem, ninguém foi para o céu, todos que morrem ficam no sepulcro dormindo. E quando Jesus voltar, Jesus vai acordar todo mundo na ressurreição. Não é verdade. Não há sono de alma. Tá, gente? O texto bíblico mostra, lá em 1 Tessalonicenses, que quando Jesus voltar, ele vem com os seus santos em glória, com os redimidos. Então, na verdade, todos os que morrem em Cristo estão na presença do Senhor. A diferença é que eles estão sem o corpo. Quando Jesus voltar, eles virão juntamente com Jesus, e eles serão unidos aos seus respectivos corpos, e ali a ressurreição acontece, e os vivos, os que ficarem vivos na vinda de Jesus, serão transformados. Por que transformados? Porque o homem natural não pode habitar com o Deus espiritual. A ideia é que o natural precisa ser revestido. O que é mortal precisa ser revestido de imortalidade. O corruptível, revestido de incorruptibilidade. Mas eu escuto entre irmãos dizendo, inclusive quando a gente vai para alguns cultos fúnebres, normalmente não está dentro da nossa comunidade em si, mas comunidades evangélicas dizem que a alma está dormindo no sepulcro e que um dia, quando voltar, Jesus voltar, elas vão ressuscitar. Na verdade, elas já estão vivas na presença de Deus. Quem se lembra de uma visão de João no Apocalipse, em que vê almas dos redimidos, daqueles que morreram por causa de Jesus, daqueles que foram perseguidos e assassinados por causa de Jesus, eles dizendo assim: Senhor, até quando?
Até quando vamos esperar para que o Senhor vingue o sangue do nosso povo? Quem era que estava dizendo isso para Jesus? Os espíritos dos crentes aperfeiçoados na presença de Deus. Pesquisem, e vocês verão que é verdade isso que nós estamos dizendo. A gente às vezes fica pensando, ninguém está no céu até hoje. Na verdade, ninguém em corpo, porque ainda haverá ressurreição dos mortos. Paulo vai tratar então de um mistério que ele recebeu da parte do Senhor. Ele vai dizer, no versículo de número 51 e 52, que os vivos serão transformados. Como é que ele é transformado? Hoje, você tem uma certeza na tua vida que você vai morrer. Uma certeza. Tá? O irmão brincou outro dia, o neto do irmão disse, o senhor já está maduro. Tá? Mas isso não significa que vai morrer agora. Significa que estamos caminhando para a morte. Todos nós, os cabelos da nossa cabeça, cada fio de cabelo branco, dizem, é a morte chamando para um duelo. Tá? Cada fio de cabelo, olha lá, fio de cabelo, é a morte dizendo assim, venha brigar comigo, chamando para duelo. Tá? Então, os homens de cabelos brancos aqui, comecem a enganar a morte, pintando esse cabelo, que a morte passa por outro lugar. Quem não tem cabelo, agora tá bom. Tá vendo? Quem não tem cabelo, a morte vai passar de longe. Tá bom? Boa notícia para os senhores. Então, preste atenção, irmãos, que se a gente perder o argumento do apóstolo, ele diz, eu estou encerrando, tá? Ele diz que os vivos serão transformados, porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Corrupção não pode herdar incorrupção. Corrupção aqui não é a corrupção na política, não é o pecado. Corrupção é a natureza nesse lado do mundo, que é o lado da queda, do pecado em si, mas não necessariamente corrupção enquanto pecado, mas há um corpo que adoece, que envelhece, que morre. Paulo diz, nós vamos receber um corpo que não morre, um corpo que não vai morrer, um corpo que não vai adoecer, um corpo, uma família em que não vai perder nenhum dos seus filhos, nenhum de seus membros, que nenhum pai vai morrer um dia, nenhuma mãe vai morrer, nunca nós vamos sepultar um ente querido, nunca. Então, você que um dia já sepultou seu ente querido, você que um dia vai sepultá-lo, eu quero te dar boa notícia, em Cristo, se seu filho, se seu pai, seu irmão foi sepultado em Cristo, um dia ele vai ressuscitar e nunca mais vamos sepultar nossos entes queridos. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus está mudando a ordem do mundo. Lembra, a morte entrou com Adão. Com Cristo a morte morreu. Tem um livro famoso de John Owen, um evangélico do século XVI ali, 17, mais ou menos ali no século XVII, ele diz que o título é A Morte da Morte na Morte de Cristo. A morte da morte na morte de Cristo. Ou seja, na morte de Cristo, a morte morreu. Gente, é mais do que a gente imaginar uma pessoa morrer. É imaginar que não haverá mais a morte. Para sempre ela deixará de ser. A maldição de Deus será tirada do seu povo. Para sempre. Gente, isso é algo extraordinário. A morte será vencida pelo Senhor. Na verdade, já foi vencida e será definitivamente vencida. O texto mostra a necessidade de transformação no versículo 53,
porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade. E quanto esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Está escrita aonde, gente? O que diz? Tragada foi a morte pela vitória. Irmãos, a morte foi tragada. Sabe onde é que está escrito isso aqui? No Antigo Testamento. Em Isaías 25:8. Tragada foi a morte pela vitória. Irmãos, a ressurreição e a transformação do corpo do ser humano representará a vitória final sobre a morte. Como é que nós garantimos isso? Jesus garantiu quando ele ressuscitou. Por isso que ele é as primícias dos que dormem. 54-56. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Irmãos, sabe, a serpente tem venenos mortais. Aqui é como veneno de escorpião. A picada mata. O pecado, ele é como um veneno. Mas um dia, com a ressurreição, a morte será tragada e o pecado vencido para sempre. E a conclusão é a conclusão do versículo de número 57 e 58, que diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Diante da realidade da ressurreição e da glória que nos espera, o apóstolo Paulo encoraja os crentes a continuarem firmes na obra do Senhor. Ele diz que a obra que é feita no Senhor não é em vão, que haverá a ressurreição dos mortos, e quando Cristo vier com o seu povo, e os mortos ressuscitarem, e os vivos serem transformados, a morte será vencida para sempre. Irmãos, eu espero que você também aguarde esse momento, porque hoje nós temos pecados no seio da igreja e fora da igreja. Hoje nós temos pessoas doentes que vão morrer, e os que são saudáveis que também vão morrer. E eu pergunto, depois da morte, o que você espera? Se você é um materialista, um jovem materialista, você quer aproveitar o máximo da vida, porque você acha que é tão esperto que você não vai esperar pela outra vida. Imagine se não houver uma outra vida. O que nós vamos perder? Se nós estivermos com esperança de que haverá. Se nós tivermos vivido uma vida digna diante de Deus aqui, rejeitando prazeres transitórios do pecado, o que nós vamos perder se não houver uma outra vida? Mas se você, que vive para esta vida, para os prazeres desta vida, e se houver uma outra vida, o que você vai perder? Temos certeza de que quem perde mais é quem não crê na vida por vir. Porque se você viver só para esta vida, você é o mais infeliz de todos os homens. É nesse argumento que o apóstolo Paulo conclama a igreja: fique firme. Firme aqui é firme na doutrina. É dizer, continuem crendo nestas verdades, porque elas salvam a você. Elas te preservam na fé.
e elas te dão esperança. Eu pergunto a você que está me ouvindo nesta noite: qual é a sua esperança depois desta vida? Morreu, acabou? Vocês mais idosos, qual a expectativa depois desta vida? É morrer e acabar? Sermos esquecidos para sempre? Não, a nossa esperança é na ressurreição, quando não seremos esquecidos pelo Senhor. Ele não esquecerá seu nome, para sempre seu nome será lembrado, e um dia Deus vai chamá-lo outra vez da morte para a vida, como Ele fez com Lázaro. Saia, Ele vai fazer isso com você e comigo. E os que estiverem em Cristo entrarão no reino de Deus, e os que estiverem sem Cristo serão condenados eternamente. Que Deus nos abençoe. Convido o dirigente que vai concluir o trabalho do Senhor e